diversidade aí de eventos, de necessidades, de demandas, indo lá para o nosso ambiente de trabalho, né, para quem trabalha. Então, assim, os diversos momentos e espaços que a gente tem a oportunidade, o privilégio de ocupar, nós hoje somos muito desafiados a termos uma vida, vamos dizer assim, pautada nos princípios éticos que nós dizemos acreditar e seguir, né? Entre o que a gente fala e o que a gente faz, não deve existir uma distância, né? Mas às vezes se a gente for muito sincero conosco mesmo, né? Nós mesmos, a gente consegue identificar essa lacuna, essa distância? A gente não consegue, pessoal? Sabe aquele dia que você toma uma fechada no trânsito, que acontece alguma coisa diferente, um pouquinho daquilo que você espera que aconteça no seu dia? E se você saiu de casa mais agitado, se você tem uma reunião de trabalho mais tensa e você já está mais tenso, será que um evento como esse gera em você algo positivo ou gera em você algo negativo ao ponto até de você pecar, né? Ou pecar não só no pensamento, mas pecar numa ação ali indevida, né, pessoal? Então, assim, discutir sobre isso é algo muito desafiador. E assim, com a chegada do Hudson, eu vou pedir para o Hudson orar e a gente poder, assim, iniciar o nosso bate-papo aqui dessa manhã dentro do nosso tema, tá bom? A gente vai falar aí sobre esse tema que está aqui e a gente vai avançar sobre ele. Hudson, olha para a gente aí o nosso estudo de hoje, para que a gente possa ter um bom momento aqui na presença de Deus. Agradeço a Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, por essa manhã maravilhosa, Pai. O Senhor tem nos concedido saúde, Pai, liberdade, Pai, de vir, Pai, de pregar o Teu Evangelho, de estudar a Tua Palavra, Deus, que assim possa permanecer. Abençoa aqueles que ainda não chegaram, esteja conosco, Pai. Dai-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Claro. Queridos, bom dia. Nossa classe de adultos, se você não tem o nomezinho aqui, você põe, por favor, e aí você põe o seu telefonezinho do lado, tá? Verifica aqui primeiro se teu nome está aqui, tudo ok, né? Aí você assina aqui. Mas se não, você vai lá pro verso e põe o seu nome, tá? Vai andar por aqui. Olá, pessoal. Eu confesso que essa semana, quando eu fui estudar essa lição, preparar ela para a gente compartilhar aqui nesse momento, eu fui muito confrontado, assim, não com coisas que eu acredito, nada disso, mas quando a gente para em frente a algo, né? À frente de algo. Quer ver só um grande exemplo? Quantos aqui... Oi? Para ligar? Eu não sei. A gente, se puder, a gente liga no aqui. Fica à vontade. Ó, desde já, pessoal, o ar nosso aqui está ligado no manual, ele não está com o controle funcionando. Então, se vocês sentirem frio, a gente vai abrir janelas, tá? Então, vai ficar difícil ficar movimentando a temperatura. Eu acho que não vamos sentir porque agora você vai mexer mais, e aí a tendência é que faça calor. Pessoal, então eu vou pedir a concentração de vocês aqui para me ajudar, porque esse tema ele é muito assim, minucioso e a gente não pode perder a mão dele, senão pode dar problema, tá? Então, assim, a gente está vivendo um tempo, como eu falei nesse nosso aquece aqui, muito desafiador em relação à ética, né? A ética como um todo. E quando a gente emerge, né, mergulha nos nossos princípios éticos cristãos, naquilo que baliza, que é a base da nossa fé cristã, a gente tem que ser ainda mais atencioso, sincero e dedicado, né? Porque se a gente não for uma dessas três coisas, a gente ficar ali e ratear em alguma dessas três coisas, a gente tropeça. E tropeça com muita facilidade. Porque hoje a gente é muito impactado. A gente acorda, pessoal, talvez ali hoje, né, para os mais jovens ali. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando acorda é o quê? Geralmente, quem bota o celular para despertar?
né? Quem tem que trabalhar cedo, geralmente, acorda com o celular, isso, bota lá o reloginho, lá, o despertador no celular, e aí a primeira coisa que você faz é passar a mão no celular para desligar o despertador, e aí você já está passando de olho ali no Instagram, no WhatsApp, saber se alguém fez algum comunicado com você de madrugada, e ali tem uma mensagem, tem um vídeo, e ali nosso cérebro já começa a ser ativado por uma série de informações, né, diversas. E aí, se a gente não for seletivo e a gente não estiver dentro dos parâmetros corretos para ter essa seletividade de informações, a gente pode ser facilmente cooptado, direcionado nos caminhos que forem, tá? E aqui eu quero fazer um primeiro pacto com vocês nessa manhã. Não escrevi ali, mas a gente está, pessoal, a uma semana das eleições, tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês, para que a gente se atenha aqui, procure se ater, não quero impor aqui a vocês isso. Se vocês ainda assim quiserem muito trazer um exemplo ou outro, fiquem à vontade. Mas para a gente dar um passo anterior, né? O que é o passo anterior que eu proponho? Antes da gente pensar, né, em referenciar questões políticas, né, de candidatos, de partidos, de ideologia, aqui na discussão nossa dessa manhã, falando sobre esse tema, vamos falar das pessoas, né? Vamos falar daquilo que é antecedente. Quem organizou partidos, quem organizou ideologias, quem organizou práticas, quem executou práticas foram as pessoas. Então, quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de ética, a gente tem que se preocupar nas pessoas, em primeiro lugar, nos antecedentes que estão direcionados a das coisas. Porque senão, pessoal, a gente vai, sabe aquela coisa de causa e efeito? A gente vai sempre olhar. Então, conseguiram ligar aí, pessoal? Não? Sim? Obrigado. Então fecha a porta, por favor. Vai melhorar. Que agora fechou a porta, o sol está entrando e saindo. Se quiser, está aqui na frente está mais fresquinho. Oi? Desculpa, eu estou no curso de curso da educação. Curso? Não, porque deu no grupo que vocês tinham 8h30 e 10 horas. não. Nada que isso. Então, me ajuda aí, pessoal. Se eu me perder aqui nas pequenas paradas, me ajuda a retomar aqui, por favor, tá? Bom dia, bom dia. Deus abençoe a todos. Tenta manter a porta sempre fechada aí para melhorar a temperatura para ele. Então, pessoal, voltando aqui, então se a gente se ater, né, buscar se ater às pessoas como elemento antecedente a tudo isso que a gente vai ver nas empresas, na política, né? Senão a gente está olhando, pessoal, e se preocupando, e se desgastando demasiadamente com os efeitos, com a ponta do processo, né? Tratamento de doença, né? A gente tende a olhar e tratamento de saúde, cuidado com a saúde. Quando a gente trata mais, atualmente na nossa cultura aqui, quando a gente adoece e tem sintomas, e a gente vai lá, no médico, faz exame, toma remédio, não é isso? Ou se você está bem e você fala assim, eu quero continuar bem, eu quero alongar ao máximo esse meu período de saúde, eu quero atuar preventivamente, não é isso? A gente tem essa cultura, pessoal, a gente tem esse hábito, mas a gente precisa e pode avançar sobre ele. Então, momentos como esse aqui, espaços como esse aqui nosso, são momentos preventivos. São momentos que a gente tem essa oportunidade de discutir o que antecede o pecado, né? Sabe aquela coisa de só falar sobre pecado? Pecado. A gente dá um passo atrás, a gente discute aonde que ele nasce, né? Como que ele nasce. Pelo que respeito, às vezes, de uma determinação prática objetiva, não furtarás. Temos aqui dois textos básicos de Êxodo 20:15,
Deuteronômio 5,19, tem esse versículozinho lá, não furtarás. E aí a gente começa ali com alguns entendimentos necessários, para entender até essa ética, que eu botei entre parênteses ali, né? Ética do furto. E aí qual é a diferença que a gente pode aqui, se olhar no Google, que a gente tem para trazer de diferença entre furto e roubo? Quem arrisca aí ajudar aqui? Furto e roubo? Furto é quando é com a presença ausente de quem está sendo furtado. E roubo é isso. Você está ali na frente e você fala, me passa aí o que você tem que eu quero. Um elemento, isso, exatamente isso. Um elemento que geralmente é acrescentado na definição de roubo é seguido envolvendo violência. Ou grave ameaça. Oi? Ou grave ameaça. Ou grave ameaça. Então, assim, envolveu ameaça, violência, né? Uma relação direta ali, roubo, né? Roubo. E o furto, atividade fortuita, né? Sem a necessidade da outra parte ficar sabendo ali de imediato. Certa vez furtaram, né, um empreendimento, né, uma empresa que eu e minha esposa somos donos. Aí furtaram, fizeram lá um arrombamento e roubaram lá, levaram um monte de coisa. E tiveram coisas, pessoal, que a gente foi dar falta depois de 15 dias ou mês. Né? Cadê o violão que estava aqui? Sabe? E se não está aqui, o ladrão levou. Sabe? Então, assim, tiveram coisas que a gente foi dar falta muito depois da ocorrência. Então, assim, o que a gente está falando aqui quando a gente vai falar desse tema, a gente vai falar da ética e a gente está começando a tratar pelo furto, né? Vamos partir do princípio que, de alguma forma, né, eu não posso afirmar isso, nem quero afirmar isso, mas de alguma forma, pessoal, se a gente for criterioso, nesse grupo aqui, e vou abrir mais, o grupo que forma a nossa igreja, e aqui sem julgamentos, tá? Sem julgamentos sobre valor, mas muitos de nós podemos já em algum momento, se a gente for muito sincero, ter sido praticante de algum tipo de furto. E aí a gente vai dar exemplos aqui, eu gostaria que vocês dessem exemplos, né? Que à medida que a gente sai daquele lugar comum, sabe? Furtar um celular, né? Chegar ali, você ir no banheiro ali, sabe? Todo mundo sair aqui, o seu celular tiver um mais poderia aqui no iPhone. Aí chegar ali, pegar o iPhone dela. Ela nem sabe que deixou aqui, senão não deixaria, né? E aí, perdeu, né? Então, assim, a gente não está falando desse tipo, diretamente, né, desse furto material, mas quais outras coisas que a gente pode considerar, devia considerar sobre isso. Então, a missão vem falando, em primeiro lugar, antes da gente chegar nessa propriedade, é que hoje existe aí uma questão de relativismo muito importante, muito recorrente, vai dando confusões, vai gerando confusões acerca dessa percepção, né? E a primeira coisa é a gente partir do mandamento, não furtarás. Isso é negociável, né? Não deve ser. Agora, não furtar o quê? Né? O quê? Que coisas que a gente está falando só de um bem material, a gente tem que começar a olhar para isso, né? A importância da obediência total, né? Sendo fácil a inclinação, a questão do relativismo, né? Em relação ao que a gente tem hoje. A gente tem ouvido muita coisa, a gente tem sido confrontado por muitas questões, muitas ideologias, muitos pensamentos, né? Muitos entendimentos. Alguns deles, se a gente for somente por uma questão lógica, se a gente usar só a lógica humana, a gente aceita aquilo com muita facilidade, porque tem coisas que tem uma lógica, sabe? A gente vai partindo do argumento, vai seguindo aquele argumento, até que a pessoa ali que está nos apresentando sobre algo, te apresenta a finalização daquele argumento e você vai, realmente isso faz sentido. E se você não tem aquela inclinação
preliminar, lá no primórdio do mandamento, né, como diz aqui, respeito à propriedade, e aqui quando ali na lição está falando sobre propriedade alheia, então dá a entender que é a propriedade de alguém. Mas eu quero trazer aqui no segundo momento que existem outras propriedades, né? Existem outros donos que não só uma pessoa, que a gente tem que atentar para isso, porque senão a gente fica muito nesse maniqueísmo, né? Ele fala assim, não, o Denis tem um carro ali, eu não posso chegar ali agora, a chave dele está aqui, pegar a chave dele, sem ele ver, e furtar o carro dele. Né? São só coisas. E aí, esse relativismo, né, que a gente tem acesso hoje, que a gente é alcançado de alguma maneira hoje, né, que nos cerca, ele pode, né, ele pode gerar em nós, né, dado a nossa natureza pecaminosa, porque é inerente ao homem, lembra que eu comentei aqui, né, tem coisas que são antecedentes. O que são antecedentes? A natureza do homem, a inclinação natural do homem ao pecado. Pessoal, eu não acredito, né, eu vou como o nosso pacto aqui, né, não vou dar exemplo de política, mas um empresário, sim, um dia lá como criança, lá, adolescente, e tinha um viés empreendedor, chegou e falou assim, 15 anos, 18 anos de idade, daqui a algum tempo eu quero desenvolver um empreendimento, um negócio, uma empresa e quero roubar pessoas. Eu quero ser um mau patrão para os meus empregados. Eu quero não pagar os encargos sociais. Eu não acredito nisso. Entende? Em linhas gerais, quando a gente idealiza, alguém casa. Quando a gente casa, quantos vocês têm de casar? 30? Eu não acredito de forma nenhuma. E aqui, não estou, né? Estou dando um exemplo assim de quantidade. O Denis lá com 30 anos, você é casado há 30 anos, mas se conhece há quantos anos? Tá complicado a vida do Denis, hein? 13 anos de idade. Então, aí lá no primórdio, lá o Denis falou assim, quando eu tiver, vamos essa mulher, mas quando eu tiver 10 anos de casado, eu vou trair ela. Né? A gente não faz isso, pessoal. Não é isso? Tem coisas que é da nossa natureza. Está lá no fundo, lá, ó. Em algum momento da nossa caminhada, um passo que a gente dá para a esquerda ou para a direita, a gente cai, não é isso? Mas a gente inventou isso lá atrás. A gente lá, quando a gente estava apaixonado e querendo construir ainda uma vida, a gente já pensava em traição, a gente já pensava em corrupção, quando você nem tinha a sua empresa, quando você nem tinha o seu trabalho ainda, você não tinha renda nenhuma, você assim, ó, quando eu tiver minha renda, estiver ganhando 10 mil reais, eu não vou dar dízimo. Né? Então assim, é o contrário, a gente faz muitas vezes promessas, né, baseadas em coisas que a gente não teve acesso. E aí são os grandes dilemas, os grandes pequenos detalhes que vão, né, ao longo da nossa caminhada, se a gente não buscar ser essa pessoa preocupada, né, com essa ética que a gente defende, que a gente procura ali apregoar, né, disseminar com palavras, a gente tem que ter a preocupação principal de disseminar ela com atitude. E aí, a lição aqui na revista, ela vem falando sobre a questão do furto, né, como conceito, vem falar assim, ó, não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. E aí, quando a gente vem discutir sobre honestidade e licitude, também são conceitos que têm sofrido, né, alterações, mudanças, né, em relação a práticas. E aí, essa questão conceitual de entendimento, ela vem se perdendo. As pessoas vêm relativizando. Né? Ora, é legal, ora não é. É legal para você, é ético para você, não é a mesma coisa. E não é para o outro. Se a gente vê alguém cometendo alguma prática que é ilícita, a gente critica o outro, mas quando a gente vem a fazer, a gente não se autocritica.
Não é isso? Então essa relativização de coisas que são impositivas, são colocadas como sendo inegociáveis, né? Lembra que um dia a gente falou aqui, pessoal? A gente talvez seja um dos grandes dilemas da nossa, até do nosso posicionamento político, né, aqui no Brasil, é que a gente aqui, ó, todos nós vivenciamos uma prática como se fosse monárquica. Nós acreditamos num rei de vontade absoluta e nos submetemos à sua vontade e ansiamos por ser fiéis praticantes da vontade de Deus, nosso rei, não é isso? E vivenciamos um ambiente político, democrático e representativo, aonde o interesse da totalidade das pessoas é impossível. E é impossível, sobretudo, pelo que está antes, né? Que é a natureza pecaminosa. Que é aquele pecado do como é do Alexandre, e assim, aquela inclinação natural é diferente de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, e aí são os dilemas que vão sendo os pontos, né? Vão gerando esses pontos de inflexão, de contato, de origem, para tudo isso que a gente vivencia hoje, gerando relativismo. Fala, Alexandre. Você estava falando, né? Uma coisa importante, né? Que é o foco nosso é o furto. Não furtarás. E aí você estava falando da gente tentar anteceder algumas questões. E eu acho importante a gente pensar na questão da propriedade. Deus criou o conceito, a ideia de propriedade. Nós, por exemplo, somos propriedade particular de Deus. Deus criou essa ideia. Para você pensar em furto, você tem que pensar na propriedade. A ideia de propriedade. Deus criou para nós, para Deus, propriedade particular. Isso gera todo um entorno, né, de ideia, de conceito e de prática. Então, lá atrás, existe na economia uma questão chamada o mal da propriedade compartilhada. O que é o mal da propriedade compartilhada? Isso traz para a gente essa percepção difusa do fluxo. Por exemplo, se eu tenho lá uma fazendinha lá, né, e aí todo mundo pega aquele pedaço de pasto e cada um coloca um boizinho naquele pasto. Então, cada boizinho vai comer capim igual, vai fazer ali a sujeira dele igual, vai pisar o pasto igual. Todo mundo vai ter o ônus daquele pedacinho ali e vai ter o benefício daquele pedacinho de maneira mais ou menos equilibrada. Mas basta que um desses fazendeiros coloque um boi a mais naquele pasto e ele terá o benefício dobrado daquele pasto e todos os outros irão arcar com o prejuízo que ele produzirá naquilo. Então é aquela história, por exemplo, está todo mundo na fila do trânsito e uma pessoa passa no acostamento. Aquela pessoa terá o seu benefício em cima de todos os outros que vão dividir o prejuízo que ele provoca. Então essa ideia do mal do bem compartilhado na economia, isso está arraigado na nossa vida. A gente acha que a gente em determinado momento não está furtando, mas você está alavancando um benefício de muita coisa, está dividindo o prejuízo de todo mundo. Mas por quê? Se perde a ideia principal da propriedade. Né? A ideia da propriedade. Então a ideia da propriedade coletiva. Então tudo é compartilhado. Né? Então o mal bem compartilhado traz essa dificuldade. A gente a rua de todo mundo não. Ela é tão sua quanto o outro. Essa sala aqui é tão sua quanto qualquer um está sentado aqui. Mas quando eu avanço essa ideia do mal bem compartilhado, eu tenho benefício e me trago prejuízo para os outros, mas sem perceber de maneira clara o que eu estou fazendo. Né? Parece um pouco. A ideia da propriedade é, para mim, fundamental nisso. Quantas vezes a gente já parou para discutir isso quando a gente acabou de trazer aqui? Às vezes princípios, que não é um princípio diretamente bíblico, né? Mas é um princípio
princípios de entendimento para princípios bíblicos. Isso se estende junto às responsabilidades. Não é só questão material, mas se estende também às responsabilidades. Você começa a terceirizar as responsabilidades. Exatamente. Eu não passei de ano, porque você não estudou. Isso. Você tem um curso, mas você começa a jogar para frente. Então, assim, pessoal, isso aí que o Alexandre trouxe é algo. Não é, eu acho interessante, estudando a lição, que a gente tem falado que o mandamento, ele é muito mais amplo, né, no seu sentido muito mais amplo no decorrer da história do que quando ele foi proposto lá, quando ele foi escrito lá. Então, o sentido é muito mais amplo hoje. Quando me deu a ideia de ficar, eu me lembro de uma frase que o pastor Carlos falou uma vez que eu anotei aqui, que ele disse o seguinte: se você não pode contar, não faça. É a ideia da omissão, é a ideia do escondido, é a ideia do jeitinho, é a ideia de não compartilhar o que você faz. De alguma forma você está ocultando alguma coisa de alguém ou de algum lugar. Né? Então quando você faz, e o Brasil, a gente ouve isso direto, é o jeitinho brasileiro, é aquela coisa do jeitinho mesmo, né? Do popular, que a gente está falando sobre ética, e ética diz respeito diretamente ao comportamento. Então, é a ideia de eu me dar melhor, é a ideia de não contar o que eu estou fazendo, ou fazer de alguma forma que não seja correto, mas com a aparência de certo, aí entra na questão do legal, que é imoral. Né? Isso, eu acho que a gente está vendo exatamente isso, assim, o que é legal? Ah, mas é legal, mas é moral? Né? Então, é a ideia do escondido, de não contar para ninguém, de fazer as coisas assim, meio na penumbra. A gente está falando aqui, né? Não é nem do que é legal e imoral, a gente está falando aqui do que é ilegal. Sim, Né? sim. O teor maior aqui da lição, Sim. você está dando um passo à frente de qualidade, mas dando um passo ainda atrás o que é ilegal. Exatamente. O que a gente negocia. E aí cai o que você falou da questão do relativismo. Relativismo. Num país e num mundo onde cada grupo tem sua ética. Isso. E aí, eu acho que a gente está sendo exprimido a cada dia. Tem um ditado que diz o seguinte, né? Se você for fazer algo e não tem condições de contar para sua mãe, não faça. Acho que é muito nesse sentido aí. Né? A gente faz coisa, tem vergonha do que faz. Então acho que já é um sinal de que não é legal. Aqui falou, né, o Zé falou ali que cada grupo tem sua ética. A gente fala muito dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é formado por 45 estados independentes e federados. A gente também tem estados independentes e federados. Só que as legislações morais, os códigos morais de cada estado, cada grupo de estados, os estados do Oeste, né? Ele tem um imoral diferente dos estados do Nordeste americano, que são mais liberais. Então, assim, dentro de uma própria nação, pessoal, é muito importante esse detalhe. E assim, ó, quantos aqui são de fora do Rio de Janeiro? Aqui, de origem fora do Rio de Janeiro. Quase um terço da turma nossa aqui, ó, nessa amostra aqui de Mariléia, são de outros estados. E cada estado não tem só um sotaque diferente, pessoal. Tem comportamentos diferentes. Então, assim, os estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, eu, por exemplo, nunca fui no Sul, vou primeira vez semana que vem lá a trabalho. E aí eu já tentei me inserir um pouco, né? Como é que é, cultura, tudo. Mas quando chegar lá e passar vergonha com algumas coisas. Então, assim, em relação a essas diferenças, a gente tem que ter cuidado, como a gente também tem aquilo que é fundamental, aquilo que é negociado, dentro dessas diferenças locais. Né? Não vou ser polêmico aqui, está sendo filmado. Mas a gente tem até a própria questão da bebida alcoólica, por exemplo, em outros países, irmãos nossos usam de forma liberada. Não é isso? Então, assim, essas diferenças a gente tem que se inserir nelas, no sentido de aceitar tudo, né? Mas entender minimamente quais são esses códigos morais locais, né? E tentar interagir da melhor forma com eles. Agora, o mandamento não furtarás é encontrado repetidas vezes no Novo Testamento. Ele tem a
sua origem no Velho Testamento, lá com os mandamentos, só que no Novo Testamento ele também é encontrado, né, como referência. Jesus veio, pessoal, Jesus veio e não mudou questões fundamentais, né? E essa é uma delas. Agora, o Alexandre trouxe, né, essa questão do princípio da propriedade e tudo mais, porém a avareza, bem como o apego ao efeito deste mundo, a ponto de ver o próximo com necessidade e não dispor em ajudá-lo, é errado, né? Então a gente tem que ter esse entendimento que não basta só entender o conceito de propriedade, né? Não furtar, mas não ter esse coração quebrantado para dividir, compartilhar daquilo que você tem. Porque olha só, eu quando comecei a ser professor aqui, né, ser um dos professores da classe de adulto, primeiro grupo de lições, na primeira revista que a segunda, a primeira foi sobre discipulado, a segunda foi sobre mordomia. E a gente estudou um trimestre inteiro sobre mordomia dos nossos recursos, mordomia do nosso tempo. Agora, olha isso que eu acabei de dar aqui, ó, mordomia dos nossos recursos. A gente não estudou que os recursos são nossos, né? Os recursos são de Deus, Deus nos dá para nós administrar. Os filhos que a gente tem como preciosos são de Deus, Deus nos dá para administrar, para nos dar, né? Então, assim, as coisas mais preciosas de Deus, que nós achamos que nós temos, que é nosso, na verdade, é de Deus. E nós somos dispenseiros, mordomos, administradores dessas coisas preciosas. E aí você imagina você sendo uma pessoa financeiramente bem sucedida, preocupado que ninguém pode roubar as suas coisas. De fato, se qualquer pessoa aí tiver a sua casa invadida por alguém que está desempregado, né, que está passando fome e se faz, como falam, se justifica em torno disso para invadir a propriedade de alguém, por isso até que eu coloquei aqui, propriedade alheia, né, ou alheia entre aspas, a revista não está assim, é porque não é uma propriedade nossa, né? Conhecem pessoas que perderam tudo no âmbito material, que tinham patrimônios e por questões da vida, desemprego longo, né? Quebra de empresa, doença, né? Venderam tudo para poder cuidar da saúde, né? Pessoas quebram e tem aquela oportunidade até de ressurgir, né? De recomeçar, mas a propriedade, ela não é, biblicamente falando, não é da pessoa, porque o princípio que o Alexandre trouxe é um pressuposto mundano, né? É um pressuposto para a gente entender como a gente lida na prática com a propriedade nos conceitos da lógica humana. Ponto, né? Isso está lá nos ingleses, lá no século XVIII, que o Alexandre trouxe, né? Quando teve lá a Revolução Industrial, aquela coisa toda. Alguém pensou e falou assim, ó, vou cercar aqui, ó, esse quarteirão e vou plantar algodão para poder fazer uma indústria têxtil. As pessoas se apropriaram de forma, vamos dizer assim, tem alguém aqui que é de Rio das Ostras? Aqui, assim, oriundo de Rio das Ostras? Ninguém. Quem é o mais antigo de Rio das Ostras aqui? Década de 80. Ninguém. 90. Chegou aqui no início da década de 90? 90. Eu vim morar aqui em 92. Depois eu saí de novo e depois eu voltei de novo. 92. Desculpa, À vontade. À vontade. Sabe aquela região ali, pessoal, atrás do fórum, inclusive o fórum extra, o Senec, todo aquele pedaço ali do trevo? O meu pai foi chamado com o meu tio para ser um dos apropriadores daquela área. Olha, cerca aí um pedaço para você, cerca aquele pedaço ali daquela árvore até aquela outra lá. Os lotes lá até hoje são mais de 1.000 metros quadrados. Meu pai teve a oportunidade de se apropriar de uma área de 4.000 metros quadrados, de graça. Era só levar arame farpado,
cercados. O que tem lá hoje? É um mercado extra, tem uma faculdade, tem um fórum, não é isso? Tudo tem documento ali naquele bairro. Então, o próprio processo de ocupação da propriedade, materialmente falando, aqui, ó, Quintas hoje, o nosso cantinho aqui, história muito recente, pessoal, muito recente. Não tem esse negócio que a gente hoje vai comprar uma propriedade, vai no cartório e gasta não sei quanto para fazer uma escritura e registrar e fazer RGI. Não tinha isso. O meu avô foi diácono, tesoureiro da nossa igreja mãe lá em Belfor Roxo. Aí meu avô ele contava que o terreno da igreja ele comprou de uma senhora viúva, né, no papel, assim, no papel, uma folha de caderno. Uma folha de caderno. A moça, com dificuldade, fez lá o recibo e assinou. E era um documento guardado lá no fazendo foi o documento, né? Mas esse papelzinho ficou guardado na história da igreja, como sendo algo que foi a origem da transferência de propriedade. Muito lá no, já viu a supressão? No fio do bigode, né? Apertava a mão, o negócio fechado. E aí, ó, não tinha cartório, o máximo recibo desse de papel de pão, estava tudo certo. As coisas se complexificaram. Não é isso? Tem pessoas que é amigo do cara do cartório, e aí tem que ter muito cuidado para falar algumas coisas, né? Mas aí, com o tempo, vai lá e aparece um dono para algo que você comprou há 20 anos atrás. Chega lá uma modificação falando assim, não, isso aí não é seu, é de fulano. Então, aqui nessa região, várias ocorrências sobre isso, pessoal. Querido, você queria falar alguma coisa? Não, você já falou. Não, deixa esse caminho que era Filho do bigode. Eu venho lá em casa tem eu, minha esposa, as duas crianças, o cachorro e a tartaruga. Aí eu digo que aquele pedaço de terra ali, ele é mais a tartaruga do que nós todos. Porque nós todos vamos embora, que vai ficar é a tartaruga. É verdade. Todo sai de tudo é tartaruga. Todo mundo que vai embora, que vai ficar aqui é. Esses dias eu vi na internet lá, a tartaruga que ficou sumida há 40 anos no quintal da casa. Fizeram uma obra e aí acharam que a tartaruga tinha morrido na obra. Né? A tartaruga estava lá dentro da garagem, lá no meio das coisas. E como é que a tartaruga viveu 40 anos sem ninguém alimentar ela, né? Tipo assim, numa casa. A tartaruga viveu 40 anos lá na caixinha lá. E aí, pessoal, só para a gente não perder o embalo aqui, quando a gente fala, né, sobre a avareza, sobre tudo isso, né, é o extremo oposto. A gente se preocupa muito em ter algo que não é nosso, algo que é de Deus para nós. E aí Deus nos proporciona tudo do nosso trabalho, do nosso empenho, do nosso esforço, das nossas renúncias, né, da nossa organização, enfim, de tantas coisas que a gente faz da nossa parte, e somos abençoados por Deus. Aí quando cai no nosso colo e fala assim, ó, conseguimos, né, a família fala assim, conseguimos, e você pode abençoar. Eu tinha uma filha de Uno, que eu tinha um ministério de dar carona para as crianças da igreja do Claramento. Eu dava o meu carro, às vezes, no sábado, geral, né? E no domingo o carro ia para a lama levar as crianças em casa. Às vezes emprestava o carro para mim levar, não tinha problema. E tinha um irmão, o meu era feito com e tinha um irmão que tinha, às vezes, um carro muito maior, mais amplo, né? Dava para levar mais crianças, mas o carro estava limpo, né? E aí não dava para entrar no lugar que era terra e lama. Entende? Então, assim, às vezes a gente é agraciado por Deus de bênçãos materiais e nos apegamos a elas. Somos avarentos, não compartilhamos minimamente. Né? Isso aqui eu não estou falando lá de Atos 4, pessoal. Não estou chegando nesse extremo aqui, nesse nível, né, de chegar e voltar lá para o primórdio da igreja e ver como a igreja lá em Atos 4 se comportava. Nós vamos chegar lá, mas não estamos lá ainda. Então, assim, isso é muito interessante. E aqui eu queria trazer, para a gente fechar esse ponto aqui, né, fazer esse rápido painel aqui. Quando a gente fala de furto, né, vou voltar no conceito de furto aqui, que ali na revista traz para a gente, né? Não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos ou honestos. Vocês nos trariam assim, de exemplo, isso vai dar para escrever tudo aqui,
a gente bota alguns, de furtos possivelmente cometidos por vocês, não precisa falar com você, né? Ou que nós vamos fazer no coletivo, que nós podemos cometer aqui, ó, no nosso dia a dia, com esses três entes aqui, ó, com as pessoas para a sociedade, que às vezes não é uma pessoa, mas a gente está, né, tá botando um boizinho a mais lá no combinado e se apropriando do resultado mais do que o outro. O Estado, né, também, a gente reconhece que existe o Estado no governo, o que é devido e a gente não faz pelo Estado, aquilo que é devido. E pelo ambiente também, né? O que a gente pode colocar aqui como sendo coisas pelo ambiente, né, o espaço que a gente vive. Exemplos práticos aí, pessoal. A gente não fazendo a roubo do seu. Não, coisas práticas, do dia a dia. Pessoa barra sociedade. Eu e você, Rodrigo, estamos conversando e você tem uma ideia. E eu vou lá e patentio a sua ideia, roubei a sua ideia. Eu ontem pensei nisso e falei assim, cara, isso é um negócio, furto de ideia. Muito intelectual, né? Eu já falei assim, vez e voz, sabe? A gente começa a falar aqui, aí a pessoa está falando. Eu não estou mandando recado para ninguém não, tá? A pessoa está aqui no meio da conversa aqui, colocando o Hudson, interagindo, aí alguém levanta e corta, mas corta com força, sabe? Jogada de folha, assim, corta com força e sobrepõe a opinião. Gente, isso é furto. Né? A pessoa, às vezes, está num assunto delicado. Concordo que isso que a gente está falando aqui é um assunto delicado e de extrema importância, né? A gente vai sair daqui com aprendizados, não, a gente, talvez o comichão da discussão acende uma inclinação maior sobre o tema. Esse talvez seja o grande ganho em tão pouco tempo que a gente tem para discutir algo tão complexo. A gente às vezes está no meio da discussão, aí o camarada vai e levanta, vai dando os exemplos, quando ele vai fechar o assunto para trazer a conclusão importante daquilo que ele está trazendo, levanta outro e já muda o assunto, furtou a vez do camarada. Sabe aquelas vezes que alguém te atravessa na conversa e você perde o time de voltar no ponto que você está? Entendeu? O que você falou é muito bacana em relação à propriedade intelectual, né? Você vai dar sequência falando só desse ou você quer outros exemplos também? Outros exemplos. Do Estado, existem as duas possibilidades. Você ser furtado, que é o próprio. Nós falamos esses entes aqui. Beleza, ok. O Estado é sonegação de imposto. Muita gente não sonega imposto hoje em dia. Não declaração de imposto de renda, enfim, qualquer situação dessa, na minha concepção, é furto ao Estado. Vamos lá. Lá em pessoa sociedade, acho que é acho que é muito comum as pessoas receberem troco errado. Troco? E aí está ciente do que está acontecendo e fica, né? Caladinho, né? Com uma vantagem devida aí no dia a dia, né? E inclusive às vezes faz até com o filho do lado. E é pior ainda. Essa semana passada, eu participei de uma palestra que a pessoa que estava dando a palestra, ele estava na Suécia, numa universidade na Suécia, junto com um professor lá, medalhão daquela universidade. Saíram depois do evento que a gente estava participando, eles saíram, né? Foram jantar a pé no restaurante, saíram do restaurante meia-noite e foram atravessar a rua. Quando chegou na beira do passeio assim, da rua, o sinal fechou, né? Vermelhou, não tinha carro nenhum vindo, nem de um lado nem de outro, com a faixa de pedestre, sinal, e aí o sueco parou e o brasileiro ficou do lado ali, tipo assim, quase caindo no chão, né? Querendo projetar o corpo e atravessar a rua com o sinal fechado. E o brasileiro lá, o professor, ficou ali incomodado, o sinal abriu, eles atravessaram e lá do outro lado de o brasileiro não se conteve, perguntou: cara, por que a gente não atravessou, não tinha carro e tal? A resposta lá do sueco: e se uma criança visse? Né? Então, assim, olha o nível de comprometimento com valores, né?
tem muito a ver diretamente com o que a gente está trazendo, mas falou isso aqui, né? Com relação a esse ponto do exemplo. Rodrigão, um outro exemplo aí que está ligado a esse primeiro, da propriedade intelectual aí, é um pouco diferente, é o plágio também. Plágio. Alguém tem uma ideia e você dá uma copia e diz que é sua. Eu acho que nessas pessoas de sociedade, eu digo o direito. O direito. O direito. Eu trabalho em escola pública e eu ouvi de um professor um tempo atrás assim, mas eu não ganho para isso. Eu ganho pouco. Vamos lá, pessoal, vamos lá. É tão comum que nem as coisas. Inclusive, tem quase coisa. É você emprestar para o Opa, ó, mandou recado, hein? Vocês já viram em alguns lugares? Já viram em alguns lugares? Só um segundo. Em alguns lugares que tem agora os carros de som, o pessoal vai para a rua cobrar os outros. Você paga, alguém pegou o seu livro emprestado. Pode. Tá bom, alguém pegou o livro seu emprestado. Aí tinha aquele livro caro, sem tiragem nova. Aí você paga lá, sei lá, 10 reais, 20 reais, esse carro de som, dá o endereço da pessoa. Aí o carro vai passando. Alô, Denis, ó, fulana tá te cobrando o livro que você pegou por aí com ela há um ano. Não sei se eu tô rindo, não, mas aí tá passando direto. A maioria não tem. Mas sim, tremendo, né? Acontece muitas coisas que nós não levamos em conta. Primeiro, seu carro, nosso lugar tem. Seu carro? Seu carro. Meu carro? É. 5 lugares. Tem 5. Seu carro 5. É. Você tem cadeirinha para criança? Não. Se você tiver que levar uma criança, como é que você vai levar essa cadeirinha? Tá? Então, pessoas, eles colocam 5, colocam criança, e ainda falam que estão fazendo a obra de Deus. Eu não consigo entender essa explicação. Se alguém puder dar uma explicação, eu Não, aceito. eu não entendi, perdão. Sim, Assim na academia. porque tem pessoas que aconteceu com um amigo meu. Ele saiu com 5 pessoas de uma criança. Aí ele foi parado por uma blitz, pegou multa, né? E só saiu de lá quando chegou um carro que tivesse uma cadeirinha para sair. Então, às vezes, se a gente fizer isso, ensinar a criança de 2 anos dirigindo no modo do pai, 3 anos. Depois que as pessoas ensinam. O que eu vou? Qual o exemplo que eu estou dando? Eu tenho uma percepção muito. Assim, vamos pensar nisso aqui também, pessoal. Não tem ninguém, nada que a gente pergunta daqui não? A fila é gira, ela tem carro, ela não tá Ela é. Fala, uma percepção muito assim em relação ao Estado. Tudo aquilo que você acaba também gerando prejuízo indevido. Boa. Por exemplo, a pessoa está ali, ela pega e joga aquele papel no chão, ela faz. Você é mais Ela está gerando ambiente também. Não, mas ela está gerando custo. Aquilo vai custar para limpar. Tem gente que joga. Aquilo vai cair, aquilo vai encher e vai dar prejuízo a alguém. Alguém vai dividir esse prejuízo. Mas a pessoa acha que não é um pé. Vamos lá, mais gente aí.
aqui de mal, ele acha que o serviço dele é negativo e ele não sabe que ele é pago por fazer. Como é que a gente poderia botar aqui? Aqui, né? Aqui, direito da pessoa ser bem atendido, né? No ambiente, no ambiente tem gente tirando a ferramenta em lugar que não deve, provocando até deslizamento, construção de lugares de lixo, a benefício próprio, né? Eles fazem isso para se beneficiar. Aí, ó, desperdício de água, desperdício de água, aí aqui na cidade. Lavar calçado. Desperdício de água, Tem várias exceções. Queimada não devia encher. mas quando chega, né? Quando chega. Não quer alugar a estação para tirar o lixo lá do roçado, vai e queima, né? Mas o quê? Graças a Deus. Mas o quê? Mais um minuto aí. Ainda sobre pessoas e sociedade, quando vai alguém na casa chamar alguém ou toca o telefone, a pessoa fala que não é não. Cara, isso aqui é mentira, né? Diz que não estou. Eu estou trabalhando no censo. Você sabe que tem pessoas em casa, exercem sobre o resto do cordão. Eu dei um exemplo aqui também. É mais aqui, né? Invasão de terras. Invade um mangue, é isso? Invade uma área Poluição sonora. Poluição sonora também. Mas você vai conhecer pelo arquivo, mas a pessoa o programa de começa ali, né, na propensão ali. Agora, a questão do porque existe um pacto entre as igrejas batistas desde 1907, as igrejas são 10% da e as igrejas não mandam. 30% das igrejas batistas são 1.552 igrejas batistas no estado do Rio de Janeiro, só 30% contribuem. Aonde está em dia? A eleição a verificação. A gente nem sabe o que é coisa que eu quero dizer. Pessoal, vocês viram a riqueza que é? Né? Tem mais coisa. Riqueza de coisas cotidianas. E quando a gente fala assim, ó, roubar o celular, furtar o carro, não é isso? É uma coisa agressiva. A lição aqui fala de chamar o ladrão. Por exemplo, sobretudo se você ser, né? É algo como se fosse algo muito ofensivo, é uma extrema ofensa. Então, fosse a maior ofensa que alguém pode ser questionado quanto à sua Altini trouxe ali até com uma certa. Como é que eu posso usar? Angústia? Não! O profeta é um desabafo, né? Aquela coisa que incomoda. Isso, indignado, isso aí, a palavra que ele. Essa indignação. Então, assim, você se chama, se eu chegar para você, meu irmão, falar assim, você roubou, né? Talvez o único momento que a gente às vezes tolere ser chamado de
ladrão é quando a gente está brincando, né? Ali com os nossos filhos, sobrinhos, tá roubando aí, viu? Tal. Salvo esse momento descontraído, que é assim mesmo que tem que evitar, né? Essa menção, salvo um momento como esse, talvez todas as outras possibilidades de momento é uma ofensa muito agressiva. E aí a gente olha, vira para cá, né? A gente acha agressivo, e a gente vira para cá e se vê fazendo coisas assim. Os irmãos se viram fazendo coisas desse tipo em algum momento? Né? Quem aqui já fez um trabalho de faculdade copiando e colando? Fazendo aqueles, né? Gente, eu vi uma convocativa essa semana que vai revolucionar a Universidade Brasileira de Saúde. Você joga um tema e a inteligência artificial monta o seu trabalho sem plástico. Vai fazendo, Alexandre está sendo isso aí, vai fazendo, compilando, né, a literatura e sai um trabalho único. É errado, né, irmão? Mas a programação é linda, né? Nosso trabalho alguém tem no trabalho. Quanto a inteligência artificial está ajudando a sociedade, né? A medicina, a pesquisa, agora quantas coisas ruins como essa, né, que a gente está fazendo aqui, como é que vai ser, pessoal, a produção de conhecimento daqui para frente? Fala. É exatamente isso. Existe um ditado no Oriente Médio que diz que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Esses tempos que nós estamos vivendo, que vem lá dos nossos avós, dos nossos pais, eles estão fáceis agora. E o que nós estamos fazendo com essa facilidade? Criando sistemas que, ao invés de otimizar, vão prejudicar para as próximas gerações. Então, é muito provável que a gente continue vivendo tempos mais difíceis, seguindo essa premissa. É lindo o conceito, mas é muito errado. Isso foi bonito. Esse é bonito. Gente, tem alguns que copiam, não sabe nem o nome da página que copiou. Vem com o endereço da página embaixo. Pedir trabalho aos alunos. Agora a gente está mudando. Antigamente, né? A gente pedia digitado, agora a gente pede manuscrito. Não está copiado, mas está lendo. E aí, só antes de passar a palavra para o Zé, olha só o que a irmã falou. Essa semana eu vi no Instagram lá, olhando, né? Essas teorias de conspiração, achei engraçado assim. Que quem já viu o desenho dos Flintstones? E dos Jackson? Qual desenho vem primeiro? Flintstones ou Jackson, historicamente? Não é quando foi produzido o desenho, não. É a história. Aí uma coisa que eu vi é que era os Flintstones era a sociedade posterior aos Jackson. É como a evolução tivesse chegado a tal ponto que todas as facilidades tivessem gerado um fim, né? E a sociedade estivesse recomeçando, porém com uma mentalidade daquele tempo do Jackson. Vocês já repararam que tinha máquina de lavar prato dos Flintstones, né? Tinha um monte de recurso que não cabia para aquela época. Não é interessante, né? Uma apologia aqui de comparação, mas assim, como a gente realmente pode estar vivenciando, né, na prática esse momento, relativizando esse pessoal. Isso aqui não é um teórico acadêmico, não, pessoal. Vocês falaram. Eu não estou minimizando vocês. Estou falando isso aqui é a vida cotidiana. Ó, tem algum despachante aqui? Alguém que trabalha com despachante? Se tiver, não fala não. Mas olha só, vou falar dos maus, tá? Não vou generalizar porque eu estou sendo filmado aqui. Mas existem algumas categorias, atividades que a gente coloca como atividades, né? Que a gente às vezes, pessoal, a gente não está agindo diretamente com erros, dando, derrubando, mas a gente terceiriza quem faça para quem. Paga o preço, paga o serviço. E ó, meu carro está equivocado. Minha casa lá,
está escriturado em tempo recorde. O prazo médio é 90 dias, nós são 30. Então, fazer vista grossa, terceirizar o executante é tão grave ou mais, porque você ainda está envolvendo pessoas. Ah, mas a proteção da pessoa é essa. É essa. Você vai contratar um ladrão para roubar para você, então. Exatamente, pessoal. Já ouviram falar aqui de pessoas que contrataram pessoas para assassinar pessoas? Já ouviram nas histórias da humanidade? O sangue do inocente, da pessoa lá que foi assassinada, está na mão de ambos. Não tem diferença. Não tem diferença. Claro, é exatamente sobre isso que eu queria falar, que às vezes a gente olha para aí e fala assim, oh, mas eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Mas de repente a gente colabora para o outro. Então eu tenho pensado assim, não tem nada pior do que você ter alguém do seu lado que só te dê alguém. Porque vai cair junto com você. Então, por exemplo, eu não pego emprestado para os outros como livro, eu não furo fio. Um exemplo. Mas será que eu colaboro para alguém que faça isso? Então pode ser que eu não jogo lixo na rua, não faço queimada, mas alguma coisa, em algum momento eu faço. Então quando eu sei do erro do outro e eu terceirizo, finge que não vejo, e aí eu pego essa pago, dou dinheiro, eu faço alguma coisa, e aí eu estou tão errado com o antigo, né? Emprestar o fósforo pro vizinho já está errado. Isso, Emprestar o fósforo pro vizinho já está errado. Fala, a conivência nossa, a concessão, muita coisa, fica no mesmo leite. Qual vai ser isso? Não só os que fazem, mas que dão aprovação para que eles façam. Todos são diferentes. Muitas vezes eles salvam o seu trabalho com conivência. Para salvar, tem minha filha, tem que comer. Oi, peraí, como assim? A sua filha tem que comer, mas por isso você tem que ser conivente com crimes bárbaros, né? E tem que se formar com vários anos. Então, às vezes, a pessoa, em detrimento de defender as suas férias, seu ver, né? Ele acaba fazendo vista grossa, sendo conivente com o pecado disso aí, né? E você falou uma coisa aí, eu achei engraçado para mim, depois sobre roubar. Também você perguntar para pessoas, eu faço sempre, né? Se a pessoa é mentirosa, ela acaba mentindo. Mas depois você fala, né? Então você já roubou. Você já roubou, não. Você já roubou, mentiroso. Como é que agora eu vou tirar, né? Mas admitir que é ladrão, é difícil. Se contemplar no espelho e ver a sua sujeira é algo muito desafiador, né? E cada coisa é diferente. Talvez você está falando de mentir e roubar. Você tem que ver que tem gente que fala isso. Não, ficou de mentir e roubar, depois a gente trata das outras coisas. Vou falar por mim, tá? Eu vou falar para ninguém não. Quantas vezes a gente toma banho e depois a gente olha assim, ó, o umbigo está sujo, a orelha está suja. A gente não consegue, humanamente, como pecadores, estarmos limpos sempre, o tempo todo. Mesmo quando a gente tem a oportunidade para vir numa classe como essa, para vir num culto celebrado, ser alimentado, né? Celebrar junto, trazer a nossa oferta. Mas a gente sai daqui ainda pecadores, pessoal. A gente tem que ter essa consciência do pecador, da pecaminosidade, muito, muito vivo em nós. E é essa perspectiva de que somos falhos e de não termos a perspectiva de sermos, porque somos falhos, estamos tranquilos em errar, né? Nos aproveitarmos disso, mas essa perspectiva de sabermos que somos falhos e somos inclinados ao erro o tempo todo, é o que nos faz nos aproximarmos e ficarmos perto de Deus, de olharmos para as suas ordenanças e não as entendermos como sendo algo pesado, danoso, para vivermos. Eu sempre dou um exemplo assim: se alguém pergunta para você se você bebe bebida alcoólica, se você fuma, ou se você pratica sexo livre com quem você quiser, assim, e você fala não, parece que ele pergunta, essas pessoas, algumas pessoas podem falar assim: você é careta, eu sou livre, eu faço, tenho minha prática sexual se eu quiser, fumo, bebo, uso drogas e tudo mais. Só que na verdade, se a gente também for criterioso,
livres somos nós, que podemos ainda escolher se queremos fazer isso ou não, e escolhemos não fazer, porque a pessoa que não está imersa nesse tipo de prática, ele não consegue escolher mais, ele consegue ter decisões mais limitadas. Eu fumo, eu nem sei mais hoje marca, né? Mas eu fumo Hollywood, meu cigarro lá na marca é Hollywood. E aí eu vou comprar, não tem, eu consigo flexibilizar e comprar outra marca. Mas eu não consigo deixar de fumar. A pessoa lá, eu sou bebedor da marca X, da Brahma, lá, sei lá, Antártica. E aí eu chego no bar, não tem, ou está quente, eu bebo a outra marca. Mas eu não. Então, aqueles que nos confrontam quanto à nossa não liberdade, na verdade, eles é que têm uma liberdade de né? Você ter a oportunidade, né? a escolha livre de se preservar no namoro cristão, por exemplo, ou um jovem, de se casar virgem, por exemplo, aqueles que conseguiram vencer essa etapa, é uma escolha que traz liberdade. Ninguém está com a faca no seu pescoço. Né? E aí você há de trazer isso para o seu relacionamento a partir daquilo ali. Eu era professor dos adolescentes um tempo atrás, a mensagem que colocava para a turma ali, pessoal, isso é a verdadeira liberdade. É você poder não fazer e poder fazer. Isso é liberdade. Agora, um adolescente, um jovem, que começa a ter uma prática sexual antecipada, e muitas vezes ele entra num ciclo vicioso daquela prática e não consegue deixar de ter. E é isso que a gente fala em relação a essas práticas aqui, pecaminosas, envolvendo furto de propriedade, furto de bens e votos, furto de impostos. O dízimo, se eu ganhar 5 mil, 10 mil, 50 mil reais, ninguém aqui na igreja tem acesso ao meu conta-cheque. Então, se eu quiser, se eu aumentar a minha renda de 5 para 50 e continuar dando meu dízimo em cima de 5, desde que eu não ostente um padrão de vida proporcional a 50, vão achar que eu sou um camarada mais disciplinado e correto em relação ao líquido, que todo dia 30 eu estava na conta. Se eu não lembrar de Ananias-Safira, rapidinho para mim. Eu li esse texto essa semana e assim, achei maravilhoso o exemplo de Barnabé, que é o anterior, né? Ananias, ele vai copiar o exemplo de Barnabé, só que ele é tentado ali, tipo assim, não vou dar tudo e não deu. E aí eu fico imaginando o seguinte, aí eu lembrei, quando eu li esse texto, eu falei assim, eu vou falar isso lá na vida, esqueci, né? Eu lembrei desse terreno aqui. Quantos vocês acham que vai ter terreno ali? 10 milhões? Eu sei. 22 milhões. 22 milhões. Todos nós agora sabemos que vale 22 milhões. Aí vamos supor que meu irmão aqui, qual é o nome? Todo mundo sabe qual é. Aí o terreno foi vendido. Tá bem, eu ali um centro comercial. Aí o pessoal vai falar assim, vai entrar 2 milhões e 200 isso vai na igreja. Ela também vai saber, agora todo mundo vai saber. 2 milhões e 200 dá para fazer, sei lá, metade da obra, a obra inteira lá da igreja nova. O dinheiro não entra. Sabe? O dinheiro não entra 200 mil, sabe? Então assim, pessoal, foi o que aconteceu lá com a Ananias. Quando ele vai depositar o valor da venda, Pedro, aos pés de Pedro, né, ele falou assim, o campo era seu, ninguém te obrigou a vender, você vendeu o que quis, o que você trouxe tudo? Né? Você não tinha obrigação de trazer nada. E aí você fez algo falando que estava fazendo a totalidade para uma parte. Então, pessoal, diante de Deus não há esconderijo. O nosso esconderijo é o Senhor. Então, para aquele que se sente, se vê e somos, né, incapazes de dar conta de todas as nossas necessidades, se a gente busca o esconderijo do Altíssimo e habitar na sombra do Onipotente, né, a gente está protegendo. E ainda que as agruras do dia a dia, as tentações, as provações
Isso aqui, pessoal, são tentações e provações. Tem coisas aqui que é o diabo. Tem coisas aqui que são provas, que são colocadas diante de você, como se fosse lá na sua faculdade, no seu curso, e requer de você uma aprovação. Se você não está alimentado dos conceitos éticos necessários para fazer essa prova, você vai tirar 0. Você vai ser reprovado. Você vai ser envergonhado. Você vai envergonhar o Evangelho. Agora, se você tiver municiado dos valores éticos, morais, necessários para fazer essas provas diárias, é a fechada no trânsito, é a proposta indecente no trabalho, da vantagem escusa, né? Você é funcionário público? Não. É você como funcionário público, você está no setor que todo mundo está com 30 anos, 40 anos de serviço público, tem uma outra cabeça, muitos deles, você tem uma outra cabeça de serviço com qualidade, de eficiência, e você, ou você cede ao ambiente e faz igual aos demais, ou você vai arrumar um grupo de inimigos ali e vai criar uma nova história a partir daqueles que vão vir a partir de você. Eu acho que a gente não precisa, no ambiente público, eu acho que a gente não precisa ficar levantando bandeira, porque senão você cai no legalismo. Você quer ser o 100% correto. Mas eu acho que assim, é só você se posicionar. Não precisa falar, é você ser. Tem um conceito hoje, ele é muito utilizado de forma negativa na sociedade, que é o conceito de fluidez. A fluidez dos relacionamentos, a fluidez do mercado de trabalho, né? Hoje você tem envolvido com essa questão do emprego, né? Do trabalho. Hoje você não precisa ter, na visão do mundo, mais relacionamentos duradouros, casamentos, você tem os aplicativos de relacionamento. Então tem uma série, você não precisa ter mais carro, ou você aluga, ou você anda de Uber, né? Então o conceito de fluidez, ele perpassa várias situações que a gente hoje, eu não tenho carro há 3 anos, eu uso carro alugado. Então cada um, no seu jeitinho, vai incorporando alguns conceitos, algumas práticas em relação a esse conceito de fluidez. Aí o que o Zé falou agora, as nossas práticas, ainda que fundamentadas e firmes ali no quesito ético, elas devem ser fluidas, não frágeis. Elas devem ser fluidas, naturais. Sabe, indo pregar o Evangelho, indo na padaria pregar o Evangelho, indo no posto pregar o Evangelho, indo no trabalho pregar o Evangelho, chegando no trabalho pregar o Evangelho, e não apenas indo para a praça, indo para a viagem missionária, não. É indo cotidianamente, de forma fluida, de forma leve, de forma como fosse uma pluma, né? Gerando afetamento às pessoas. Eu gosto muito dessa palavra que é repetida aqui, sempre quando eu estou aqui na classe. Afeto, afeto. Quando eu chego aqui e faço um carinho no meu irmão, eu gero um afeto positivo. Eu posso chegar e dar um tapa e gerar um afeto negativo. Agora, afeto é toque, é quando você consegue penetrar, quando você consegue alcançar aquela pessoa. Então, tudo aquilo que gera afeto é uma palavra mesmo disparadora, assim, ó, que você ouve, ladrão, chama a pessoa de ladrão, aquilo que gera um afeto negativo. Quando você ouve uma palavra, você é uma bênção na minha vida, aquilo gerou um afeto para você. Aquilo fez sentido na sua prática religiosa, no fato de alguma forma assim, de reconhecer que você é abençoadora dela, né? Aquilo gera em você um afeto. E a gente é promotor de afeto. A gente é disseminador de afeto, negativo e positivo. A nossa natureza pecaminosa tem que nos levar para os afetos negativos. E a nossa consciência, né, ética, moral, cristã, ela tem que nos levar para os afetos positivos. E aí eu queria mencionar assim, os pontos da lição que falamos aqui nessa painel. Eu queria mencionar o texto da lição de Lucas 19, de 4 a 10. Quem lembra de cabeça que diz esse texto? Hã? O quê? É o texto que fala lá da história de Zaqueu. Abra aí, por favor, pessoal. Eu vou pedir o Alexandre que leia, né, do verso 4 ao verso 10. Só para a gente se transpor para esse momento da história, né, como sendo um daqueles que acompanhavam a Jesus ali pelo caminho.
Lucas 19, 4 a 10. 4 a 10. Pessoal, antes do Alexandre ler, se transponham para esse momento da passagem como se você fosse um daqueles que estavam ali seguindo a Jesus pelo caminho, até a chegada e o encontro de Zaqueu. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara como um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Repete esse último verso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pessoal, vocês conseguem, eu me emociono muito quando eu ouço, quando eu leio esse texto. Me emociono de verdade, às vezes vou chorar, me emocionar, das lágrimas me aos olhos. Porque eu imagino o quão foi poderoso esse momento, o quanto de afeto houve nesse momento. Zaqueu, ele corre na frente, ouvindo que Jesus ia passar no caminho. Era o cobrador de impostos, professor Bento Seria. Sobe numa figueira brava, e figueira brava era uma árvore espinhenta, então ele se machuca para ele se colocar numa posição, dado que ele era um homem de baixa estatura, para se colocar numa posição privilegiada, uma posição em condições de ver o mestre passando. Eu tenho plena certeza que ele só queria ver, porque foi Jesus que o convidou para descer depressa. E aí, a partir do simples convite de Jesus, e eu imagino assim, imagino de verdade, o que deveria ser esse olhar de Jesus? Quão penetrante, poderoso, como emanar de amor e de graça deveria ser esse amor de Jesus. E quando ele convida Zaqueu para descer depressa, Zaqueu se apresenta, já se arrependendo, dentro da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, mencionou ali, mas para aqueles que roubavam, os resultados, eles eram obrigados pela lei a devolver, dependendo da condição do furto, era de 2 a 4 vezes mais do que o prejuízo inicial. Né? Se eu roubasse um boi, se o boi fosse achado vivo, era só uma vez. Agora, se matasse o boi, eram 4 vezes. Então, essa era a lei. E ele, detentor, sabedor da lei, ele já desce se arrependendo e colocando à frente a sua oferta. E quando eu faço uma conta econômica aqui, de achar que Zaqueu poderia ter acumulado ao longo da sua vida até 25% de patrimônio em cima de fruto, porque ele era um cobrador de impostos, quando ele fala de restituir 4 vezes mais alguém que ele tenha defraudado, ele está fazendo o quê? Ele está dando 100%, pessoal. Ele está dando tudo. Ele está colocando naquele momento ali, numa conta matemática, econômica, eu dou tudo. Eu não quero perder essa presença aqui. Então, enquanto muito poderoso, enquanto esse, eu acredito que se todos nós estamos aqui nessa manhã, todos nós, em alguma medida, já tivemos esse encontro. Muitos de nós, ou a maioria, não sei se todos, já desceram as águas batismais, né? Já tem tempos de igreja, de vida cristã. Quantos EBDs vocês já participaram, quantos cultos vocês já celebraram, e quão de afetamento positivo vocês já tiveram na parte de Jesus e continuam disseminando isso na sua vida cotidiana, aqui, ó, sendo aprovados nessas provas,
colocando as tentações de lado e sendo aprovados nas provas diárias. Então, essa é a mensagem do nosso estudo dessa manhã, pessoal. O mundo vai continuar estabelecendo para nós muito mais desafios do que esses preocupados. Eu achei muito legal os que emergiram daqui, né? Que são o que vocês trouxeram. Mas tem muito mais coisa aí. Tem coisas que talvez seja problema aqui de uma pessoa. Mas é tão, às vezes, vergonhante, que é pecaminosa, que nem a própria pessoa tem a coragem de compartilhar, mesmo sendo problema de outro, né? Ah, isso aí, mas o problema é dela. Então, pessoal, você sabe, Deus sabe. Então, coloque para Deus. Assim como o Zaqueu aqui, ó, já desceu, já se abrindo. E Jesus falou o quê? Convém, o último versículo que você repetiu? Porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, ladrões, furtadores, e aí o ladrão não é o lá, né? É aquele que age com violência, como a gente definiu aqui no início. Não é isso? Como o assalto. Agora, furtadores, todos nós aqui, em alguma medida, já o fizemos ou o faremos em algum momento da nossa vida. Nós aqui, temos a oportunidade, que aqui nós não temos, de sermos resgatados pelo Filho do Homem que veio resgatar o que se havia perdido. Às vezes as coisas se perderam já aos nossos olhos. A gente acha que a pessoa ali não tem salvação porque aquilo ali é muito grave. Só que você sabe o que habita aí no seu coração, na sua mente, né? Deus sabe. E às vezes o que acontece dentro de você, a luta que acontece dentro de você, é algo também muito grave. Ao ponto, se você compartilhasse com alguém, a pessoa ia ficar assim, nossa, né? Você tem esse tipo de desejo, você tem esse tipo de prática, ainda que seja uma prática individual. Então, assim, são muitas questões. Então, assim, deixem o Espírito Santo de Deus, de verdade, habitar e trabalhar na vida de vocês no dia de hoje, a partir dessa palavra, desse estudo. Espero que isso seja relevante na vida de vocês e que Deus nos abençoe. Tá bom? Rodrigo, só para fazer uma observação sobre o que o Zé falou mais cedo, que eu acho que é legal, a legalidade, o que é legal e o que é moral. Porque, seguindo o exemplo de Zaqueu, ele, por se publicando que era um judeu que cedeu aos conceitos de Roma, era um cobrador de impostos, ele estava na legalidade em cobrar o que ele quisesse. Mas entre a moralidade e a legalidade existe um hiato muito grande. É interessante pensar que o conceito do princípio, ele não vai pela legalidade, ele vai pelo que é moral perante o Evangelho. E mesmo que ele estivesse apto a roubar, a furtar, a cobrar mais impostos, ainda era imoral. Da mesma forma, eu digo quanto ao exemplo que o irmão deu sobre carregar mais pessoas ou carregar de uma maneira ilegal uma criança dentro do carro. Não estou levantando bandeira para isso, mas existem determinadas situações em que nós nos colocamos numa situação em que fala, cara, e agora? Vou fazer o que é legal ou o que é moral? Porque eu tenho uma família aqui e tenho uma criança que vai ter que andar 3, 4 quilômetros para ir trabalhar, e não tem van e eu não tenho a cadeirinha no carro. O que eu farei? Isso é só para a gente refletir, porque nem sempre que é legal é moral, e a gente tem que saber distinguir isso durante o Evangelho. Se alguém já viu, né? Se alguém não viu, um trabalho muito bacana dessa série, que é uma app celular atual, né? Você baixa no telefone lá na história, que é gratuito. Essa série The Chosen, o escolhido. E aí fala, por exemplo, um dos capítulos, né? É o chamado de Mateus, né? Na cena lá. Muito maravilhoso isso, né? Mateus também era um cobrador de impostos ali, e estava ali, emaranhado ali com o conceito de Roma, e quando Jesus passa e segue. O camarada levanta e diz: pessoal, nós já tivemos essa oportunidade, chegamos até aqui. E temos a oportunidade diária de continuar deixando o olho para trás e não tem que nos acompanhar. Amém? Zé, olha para gente. Senhor, muito obrigado por essa manhã.
te agradecemos por esse dia, pelo tempo que passamos aqui ouvindo a tua palavra. Agora sabemos como a tua palavra que acabamos de ler, o Senhor nos chama, como chamou o Zaqueu, mas também a obediência, ao chamado, cabe a nós. Nós estamos aqui nessa manhã com os nossos corações abertos, querendo ser achados aprovados, como obedientes, e também com os nossos corações arrependidos por aquilo que temos feito e não tem te agradado. Senhor, toma cada um de nós, que sejamos íntegros, que sejamos fiéis ao Senhor, que o nosso pecado não é contra o homem, é contra o Senhor. Então, o Senhor venha trazer à nossa mente a integridade, o temor ao Senhor, para que no último dia nós sejamos aprovados pelo Senhor, e sejamos chamados de bem-vindos. Pai, nós estamos aqui por isso, é para o Senhor e é pelo Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal.